Você tem uma veia meio cientista, assim, né? Você gosta de fazer testes, assim, né? Ver... Então, nós temos, né, um grupo na faculdade de pesquisa, né, de nanobiotecnologia. Então, a gente, junto com o falecido meu grande amigo, professor Luiz Ricardo Goulart, né, e o professor Rob, Mário e outros grandes amigos, a gente tem vários projetos que a gente desenvolve diagnósticos, principalmente pela saliva, usando plataformas, né, aparelhos que não são convencionais hoje para diagnóstico médico. Então a gente trabalha isso há muitos anos. Na época do Covid, não sei se você lembra, a gente fez um projeto, mandou para o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi aprovado, o ministro veio em Uberlândia umas 2 ou 3 vezes. A gente trabalhou num diagnóstico para o Covid pela saliva, era um diagnóstico rápido, sem usar reagente, demorava 2 minutos para ficar pronto, usando infravermelho. Caramba. Deu certo isso aí? Funcionou? Funcionou, mas quando a gente foi na Anvisa, né, como era o primeiro diagnóstico por fotônica, por raio infravermelho do mundo, e o primeiro com inteligência artificial do Brasil, a gente não conseguiu aprovação. Então a gente continua trabalhando nessa linha, que o Covid foi só um acidente, a gente já vinha fazendo isso antes. E estamos seguindo com os projetos. Era por infra e inteligência artificial que dava o diagnóstico. O aparelhinho chama FTIR. E aí ele emite uma luz infravermelha, um raio infravermelho, e ele é absorvido esse raio, tem vários espelhinhos lá. Então eu tenho uma impressão digital do componente químico, no caso da saliva. Esse aparelho é utilizado na indústria do vinho, na indústria química, para ver pureza, na indústria do petróleo, etc. Só que no diagnóstico médico não. Então o que a gente fazia? Todos esses pontos lá da impressão digital dos componentes químicos, antes a gente achava um pontinho e fazia, olha, esse pontinho, se for diferente e tal. Aí o que a gente falou? Não, cara, vamos parar com isso. Vamos pegar todos esses 1.300 pontos, vamos fazer um algoritmo de inteligência artificial e vamos melhorar a nossa acurácia. Foi o que a gente tem feito nos últimos anos. Então, cara, isso aí dá pra você usar pra tudo. Pra tudo, a gente. Então, a ideia nossa, né, é que, por exemplo, asma, PLC, câncer de pulmão, câncer de mama, apneia do sono, a gente coloca lá uma gotinha de saliva, raio infravermelho, eu mando para X algoritmos e eu tenho em 2 minutos X diagnósticos diferentes. Esse é o trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo ao longo dos anos aí. Cara, e aí vai te entregar por estatística. Que a gente treina, né? A probabilidade. Fala, ó, isso é Covid, isso é não Covid, isso é Covid, isso é não Covid. E aí eu vou treinando a máquina, né? Deep Learning, Learning Machine. Você é aprovado é a Anvisa? Então, o Covid a gente, no fim, a gente tinha feito mais de 10 mil pacientes. E aí a gente chegou num ponto que a gente ia ter que fazer tanta coisa que a gente... Mas 10 mil que fez o teste, reteste e era mesmo. Era e não era, né? Tinha que era Covid e que não era Covid. Mas ele acertava com os dois. 100% ali. Não, a gente tava com a acurácia em torno de 85%. Ah, pô, é um baita de um caminho. Não. Pô, em 2 minutos, vai. É ótimo. Sim. E aí, então hoje a gente continua com nossos projetos, estudando essas doenças. Nós temos 54 projetos em andamento de outras coisas. Tem outras coisas também. Então nós estamos batalhando para aumentar, tem parceria nacional, né, de vários centros mandando amostra de paciente para a gente fazer nossos algoritmos e quem sabe a gente ter uma outra alternativa. Porque exames diagnósticos, exame de sangue, de imagem, cara, nos últimos 200 anos não apareceu nada novo. O que mudou foi o aparelho de ressonância, ele é mais rápido, o de tomografia ele é mais... você vê mais detalhe, o aparelho de hemograma com menos sangue mais rápido, mas exame novo não tem. Então é isso que a gente vem trabalhando nos últimos tempos aí. Que massa isso.